Hebreus 10, versículo 5 até o versículo 18. Gostaríamos de contemplar hoje à noite o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Hebreus 10, versículo 5 diz: Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor atenta para homens e mulheres pecadores como nós. O Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso. Te agradecemos, Senhor, pela aliança eterna que resultou na nossa salvação. Te agradecemos, Senhor, por redimir a humanidade para a glória do teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, por Cristo levar os nossos pecados no corpo dele. E te agradecemos, Senhor, que através dele nós podemos ter a salvação, nós podemos ter acesso ao seu trono da graça. Senhor Deus, ajuda-nos. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Para te dar um pouco de contexto de Hebreus capítulo 10, obviamente o livro inteiro de Hebreus está falando sobre a pré-eminência de Jesus Cristo. Jesus Cristo acima dos patriarcas. Jesus Cristo acima dos anjos. Jesus Cristo acima dos sacerdotes, acima dos profetas, acima de Abraão, Moisés e todo o sistema levítico de sacrifícios. Jesus Cristo glorificado, enaltecido, Jesus Cristo preeminente. Mas tudo isso é por causa de uma aliança só, feito na eternidade passada, antes da criação deste mundo e deste universo. Uma aliança inteiramente entre as pessoas da Trindade, o que nós chamamos da aliança
eterna. Nós vemos isso no próprio livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, Deus Pai, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, Deus Filho, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Deus Pai amou Deus Filho de uma forma tão única que desejava dar um presente para ele. O presente que Deus Pai queria dar para Deus Filho era uma humanidade redimida, que então gastaria toda a eternidade louvando seu Filho. Vozes unidas, proclamando, como nós lemos em Apocalipse 4, digno é Senhor Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder. Em Apocalipse 5, versículos 7 a 8, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vozes de pessoas salvas. Em Apocalipse 5:12, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Apocalipse 19, versículo 1. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Em Apocalipse 19, 6 e 7. Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. A maneira mais maravilhosa que Deus pudesse expressar o seu amor pelo Filho é dando-lhe uma humanidade redimida, salvo, para gastar a eternidade em coral santo. Para fazer isso, para cumprir esta aliança, Deus ia dar a Cristo uma humanidade redimida, Deus tinha que redimir a humanidade. Então, antes que o mundo fosse criado, Deus já começou a fazer a sua obra e preparo e plano da salvação. O Filho teria que vir a este mundo e morrer, levando no seu próprio corpo os nossos pecados e os pecados de todo pecador que fosse parte desta aliança. Cristo iria carregar os seus pecados, expiar os seus pecados, sofrer a punição pelos pecados, para que estes fossem livres da ira de Deus. Este era o plano. Este era a eterna aliança firmado entre Deus Pai e Deus Filho, a nosso benefício. O que nós aprendemos hoje e o que nós escutamos é que Cristo morreu para criar uma oportunidade para homens serem salvos. Agora, com a morte de Cristo, nós temos uma porta aberta ao céu, etc. Mas isso é apenas uma fatia da verdade e nem é a parte mais importante. A parte mais importante é o fato que na sua morte, Jesus Cristo cumpriu a aliança eterna. Ele fez a parte que faltava nessa aliança. Ele ratificou e assim a salvação de todos aqueles que estão nesta aliança não é somente possível, como também é garantida. Nenhum que tem o seu nome nesta aliança entre Deus Pai e Deus Filho, nenhum jamais
pode errar o caminho ao céu. Nenhum pode. Na cruz, Jesus Cristo ratificou a eterna aliança. Ele cumpriu o que era necessário para providenciar redenção que o Deus Pai tinha em mente antes da fundação do mundo. Absolutamente tudo na Bíblia, começando com Gênesis, apontava para esse momento no tempo e eternidade. Em Gênesis 3, você já recebe a promessa que um dia um filho de mulher iria... Não me lembro como que fala. A cabeça do serpente, alguém me ajuda? Esmagar, isso, né? Em inglês é bem mais fácil, mas em português dá um branco às vezes. Que um dia viria um filho que iria esmagar a cabeça da serpente. Em Gênesis também você tem a maravilhosa ilustração que Abraão estava levando o seu próprio filho da promessa para o sacrificar a Deus, e ao invés do filho morrer, um outro entra nessa brecha, dando a sua vida no lugar do filho prometido. Desde o começo, o inteiro sistema de sacrifícios foram desenhados para ilustrar o momento quando Jesus Cristo iria cumprir e ser o grande sacrifício. Caim foi rejeitado por Deus porque ele rejeitou o sangue e a morte, o sacrifício, e queria oferecer frutas e verduras a Deus. Desde o início, Deus não aceita sacrifício que não envolve morte e sangue, porque eram imagens daquilo que Jesus Cristo faria. Êxodo, Levítico e para frente, um incessante derramamento de sangue. Redenção requer o derramamento de sangue, requer a morte do substituto. E tudo estava apontando para Jesus Cristo vindo e dando a sua vida, dando o seu sangue na cruz. E quando Cristo está lá na cruz, dando a sua vida em nosso lugar, o que acontece no templo? O véu é rasgado de alto a baixo. E a partir desse momento não tem mais sacrifício. Não tem mais vida sendo perdida. Não tem outra coisa que os homens podem oferecer a Deus, senão aquilo que já foi oferecido por Jesus Cristo. Por isso, no nosso texto em Hebreus 10, se você voltar para o versículo 4, ele diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por que era impossível? Porque a intenção, o propósito disso, nunca era remover os pecados. O propósito dos touros e bodes era apontar para Jesus Cristo. Isso era o propósito deles. Era uma ilustração, um símbolo da aliança feita na eternidade passada entre Deus Pai e Filho, que seria cumprido na cruz. Durante a sua vida inteira, Jesus Cristo veio e falou, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele está falando especificamente do cumprimento desta aliança. Ele está, eu estou vindo cumprir a vontade do meu Pai, de dar essa herança de uma humanidade redimida. Por isso ele fala, aqui em versículo 5, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Cristo está dizendo, todos esses sacrifícios não cumpriram a aliança. Não tinha o poder de cumprir essa aliança.
Eles não expiavam o pecado. Eles não traziam o perdão de Deus. Eles não adequaram. Uma aliança eterna não poderia ser satisfeito com sacrifício de animal. Precisava ter um corpo. E por isso, em versículo 5, ele fala, um corpo me formaste. Um corpo preparado na encarnação. Nota em versículo 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo está dizendo, eu vim cumprir o propósito eterno. Efésios 3, versículo 11, especificamente, acrescenta mais detalhes. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus estava compromissado com esta aliança, de cumprir o seu lado desta aliança com Deus Pai. Totalmente compromissado. Em João 14:31, nós vemos uma certa impaciência na vida de Jesus Cristo. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eu estou indo para a cruz. Ninguém me segura mais. É para isso que eu vim, porque era a vontade do meu Pai. Séculos antes de João, no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 5 e 6, olha as palavras proféticas de Jesus Cristo. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí, ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontam e me cuspiam. Em submissão a Deus, eu vim ao mundo. Em submissão a Deus, eu tomei carne. E em submissão a Deus, eu dei a minha vida para cumprir a aliança com Deus Pai. Então, o sacrifício de Jesus Cristo é preeminente, é superior, porque cumpre a aliança eterna com Deus Pai. Ele faz isso, não nós. Mas considera também que o sacrifício de Cristo é suficiente porque substituiu um sistema velho, antiquado. Substituiu um sistema velho e antiquado e inadequado. Em versículos 8 e 9, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nota, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quando Cristo morreu na cruz, o sacrifício dele substituiu o antigo. Eliminou o antigo. Removeu o sistema antigo. E agora estabelece uma nova. Qual é essa nova? Em João 1:17, nós vimos essa separação. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a aliança nova, a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus projetou um sacrifício perfeito e quando esse sacrifício perfeito veio, o antigo foi deixado de lado. Mas considera também, no nosso texto, versículo 10, que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente, é superior, é preeminente, porque realmente santifica o salvo, o convertido. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Claramente nas Escrituras,
vez após vez, Deus expressa a sua vontade que os homens sejam santificados, afastados do pecado, dedicados ao Senhor. Como é que nós somos santificados? Por tentar fazer melhor. Cada vez que nós caímos, é assim que a santificação vem? A santificação será que, olha, eu pequei, agora eu preciso sacrificar alguma coisa para agradar a Deus e equilibrar o relacionamento com Deus? A Bíblia diz que a santificação, versículo 10, temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Essa palavra aqui, santificados, temos sido santificados, é a forma mais forte, gramaticamente falando, é a forma mais forte de grifar o efeito contínuo e permanente desse evento que ofereceu. A oferta do corpo de Jesus Cristo. Suficiente. Eu creio em Jesus Cristo, todos os meus pecados, até o momento da minha conversão, estão em Jesus Cristo. Mas e os pecados que vêm depois? O que nós fazemos com eles? A Bíblia deixa bem claro que esses pecados também, ponto da sua vida até o momento da sua morte, o momento da sua conversão até o momento da sua morte. Todos esses são continuamente e permanentemente colocados em Jesus Cristo. Por isso ele diz aqui, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Isso não poderia ser feito com sacrifício animal. O sacrifício animal demonstrava um ato de fé, crendo na revelação de Deus, com certeza. O sacrifício animal mostrou um coração penitente e contrito, com certeza. Mas o sacrifício animal não podia separar o pecador do seu pecado. Prova disso é toda a sistema farisaica do Novo Testamento. Indo lá, sacrificando, cada Páscoa, sacrificando. E as mesmas pessoas que estavam oferecendo o cordeiro, o animal, também estavam gritando, crucificai-o, crucificai-o. Sacrifício animal nunca separava o pecador do seu pecado. A única coisa que pode separar um pecador do seu pecado é aquilo que somente Deus pode fazer através de Jesus Cristo. Porquanto, em Romanos 8, versículo 3, talvez o meu versículo favorito, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. O problema não é com a lei de Deus. A lei é santa, justa e perfeita. O problema não é com Deus exigir que nós sejamos santos. O problema somos nós, enferma pela carne. Mas Deus cuidou disso. O que era impossível pela lei, porque nós somos o problema, Deus fez. Deus fez, enviando o seu próprio Filho. Nenhum homem ou mulher hoje pode ser santo através de atos de sacrifícios. Não pode ser santificado através de atos religiosos. Todos os melhores obras do sistema levítico não podiam santificar sequer pecador. Mas, pela morte de Jesus Cristo, somos permanentemente e continuamente separados do pecado. Considera também versículos 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Todo sacerdote se apresenta dia após dia. Levítico estabelece 24 agrupamentos de sacerdotes. Cada agrupamento continha vários e vários sacerdotes. E cada grupo tinha o seu próprio calendário e servia no templo em momentos específicos do ano. Dia após dia. Cordeiro após cordeiro, esse exército de sacerdotes ofereciam sacrifício após sacrifício após sacrifício. Por quê? Porque os sacrifícios não podiam eliminar o pecado. Não podiam. Nunca eliminou de uma vez por todas uma solução pelo pecado. O contraste disso em versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. De uma vez por todas, assentou-se à destra de Deus. Aqui nós estamos sendo transportados para o nível divino, em que nós temos em Jesus Cristo fazendo alguma coisa que é absolutamente irreproduzível, incopiável. Em infinitas proporções, Jesus Cristo e o sacrifício dele é a obra-prima de todo o universo e de todos os séculos. Ele fez uma vez e nunca mais foi feito. Nunca mais foi recriado. Nunca mais foi repetido. Então, o sacrifício de Cristo tem toda essa perfeição e essa superioridade. Cumpre o desenho de Deus, a aliança eterna, substitui um sistema antigo e inadequado, santifica quem está em Jesus Cristo e remove o pecado. Mas, considera também versículo 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Tinha mais coisa acontecendo na cruz do que somente o cumprimento a nosso benefício desta salvação. Em outras palavras, aqui ele está dizendo que ele vai pisar na cabeça, ele vai ferir a cabeça dos seus inimigos. O vencimento sobre a conquista de todos os inimigos de Deus acontece na cruz. Em Gênesis 3,15 nós temos a profecia: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Mas isso é cumprido em Hebreus 2:14. Ele chama a atenção a isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Falando de Cristo em carne. Igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na cruz, Jesus Cristo derrota de uma vez para todos a obra de Satanás. E o dia está chegando, quando Cristo voltará a este mundo e lançará Satanás e os seus anjos no abismo e lago de fogo. Então, seja avisado. Se você está aqui hoje à noite e você está rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo, seja avisado que é o sacrifício dele que consegue fazer o que o Velho Testamento exigia. Mas quem rejeita esse sacrifício automaticamente se posiciona contra Deus. Se torna inimigo de Deus. Alguém que vive contra e em rebelião, e os inimigos de Deus serão esmagados debaixo
do calcanhar poderoso e soberano dos reis dos reis. Versículo 14. O sacrifício de Jesus era perfeito porque aperfeiçoou para sempre os santos. Versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A salvação que Jesus Cristo fez na cruz dura para a eternidade. Eterna salvação, eterno perdão, eterno e completo justiça. Foi o que Cristo fez na cruz. Tudo em nível infinito, eterno. Aperfeiçoou para sempre significa, é um termo até que vem do lado jurídico do grego, mas significa que tal pessoa é colocado em estado permanente de justiça plena, porque tal pessoa recebeu a justiça de Cristo. Deus, o juiz, agora considera este pecador eternamente justo, eternamente justo. Mas nota por último que o sacrifício de Cristo é superior porque afirma a fidelidade de Deus. Afirma a fidelidade de Deus. Em palavras simples, o sacrifício de Cristo cumpriu as promessas que Deus fez e nos transmitiu pela sua palavra. E afirma a fidelidade de Deus à sua palavra. Os judeus no Antigo Testamento esperavam e esperavam e esperavam, sacrificando e sacrificando e sacrificando, quando é que a promessa da eterna aliança aconteceria. Nós vemos isso em Jeremias 31. Olha o tamanho da promessa. Jeremias 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Pula para versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles já receberam essas promessas em Jeremias. Imagina a fadiga e o cansaço, esperando e sacrificando com todo esse sistema de sacrifícios. Quando é que ia terminar? Hebreus 10 refere a isso em versículo 15. É disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração nas minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Mas olha o que aparece aqui, que maravilha. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Versículo 17. Isso era a promessa de Deus, desde a antiguidade. E eles estavam esperando e esperando e esperando. E essa aliança tem ainda a promessa de versículo 17. De modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Não interessa qual pecado ou qual iniquidade. Não interessa se é conhecido ou não conhecido, grande ou pequeno. Ele simplesmente promete: não me lembrarei para sempre. E em Cristo, essa nova aliança se cumpre. Deus disse que iria acontecer. E aconteceu. E por isso ele resume tudo em versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Nós não poderemos oferecer algo maior, melhor, diferente, mais interessante do que o sacrifício de Jesus Cristo, que ele já ofereceu para uma eterna salvação. Então, o sacrifício de Cristo é superior por esses 7 motivos. Cumpriu a aliança eterna,
substitui o sistema antigo, santifica uma vez para todas o salvo, remove o pecado e substitui com a justiça, destrói o inimigo, o grande inimigo, e todos os seus seguidores, traz eterna segurança e cumpre a promessa de Deus, e dá evidência da grande fidelidade, e por final é tão perfeito que nada pode ser acrescentado a ele. Nós temos esse perdão já. Não há necessidade de mais sacrifício pelo pecado, se está em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso